Olá, queridos. Tudo bem? Queria te sugerir, te convidar a separar um minutinho hoje no seu dia, um tempinho, para poder meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de estarmos juntos na igreja logo mais à noite, mas você também tem a oportunidade de fazer o seu culto pessoal na sua casa, o seu momento devocional. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 7, versículos 18 até o 23. Lucas 7, do 18 ao 23. Leia o texto aí. Vamos então meditar brevemente no que esse texto nos fala. Os discípulos de João, conta o texto, vão até João Batista e dizem tudo que Jesus está fazendo. João Batista está preso, naturalmente ele tem a visita desses seus discípulos, e muitos desses discípulos, depois que João Batista foi preso, começaram a caminhar junto com Jesus. E eles contam. João Batista faz então uma pergunta. Quer que eles perguntem a Jesus. Está lá no versículo 19 e depois repetido no versículo 20. És tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? João Batista quer ter certeza, quer confirmação de que Jesus é o Messias prometido, aquele que estava aguardado. É interessante que Lucas nos conta que na mesma hora que eles chegam para perguntar, também chegam ali, ou estão ali, muitos doentes. Jesus, versículo 21, cura muitos doentes, ele expulsa espíritos malignos, deu vista a cegos, e aí a resposta de Jesus é assim, ide e contem para ele o que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, o que não tem razão de tropeço, ou pedra de tropeço em mim. Versículos 22 e 23. Jesus cita aqui o profeta Isaías, alguns textos do Antigo Testamento, para comprovar que todos aqueles sinais que estão sendo feitos, os milagres, demonstram que ele é o unigênito Filho de Deus, que ele é o Messias esperado, que ele é o Cristo profetizado no Antigo Testamento. Então, a resposta de Jesus a João Batista não é um argumento teológico, não é um argumento racional, não é uma proposição de ideias. Ele falou assim: olha, veja o que está acontecendo e contem para ele. E mostrem que isso é o cumprimento da Escritura. O fato não é só que Jesus era um milagreiro, isso não garantiria a ele o status de Messias, mas garante a ele ao reconhecimento de que ele é o Messias de Deus, o fato dele cumprir as Escrituras. O que os profetas haviam dito que aconteceria quando o Messias viesse. Jesus, então, mostra que essa é uma prova. Tem muitos aspectos desse texto, mas eu quero destacar só um para a gente pensar rapidamente hoje. Quando Jesus está falando com eles, o que acontece ali é que os doentes são curados, os cegos passam a ver, os surdos passam a ouvir, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Olha que interessante que Jesus nos fala. Os milagres, como nós já sabemos, são sinais da presença de Deus no meio do povo. E sinais de tanto que Jesus é o próprio Deus encarnado, o Senhor Todo-Poderoso, que é mais forte do que as doenças, do que a morte, do que qualquer outra circunstância humana, mas também é um sinal de algo que está por vir. Quando um doente é curado por Jesus, ele recebe esse benefício físico, o Senhor se compadece dele, é um benefício físico, mas, ao mesmo tempo, aponta para um tempo onde não haverá mais doença. Aponta para um tempo onde nosso corpo não irá mais se degradar com o passar do tempo, que nosso corpo não adoecerá e, por fim, não morrerá. Quando ele abre a vista aos cegos, é um sinal de que um tempo veremos face a face, sem impedimento. Quando ele abre os ouvidos dos surdos, é um sinal que um dia poderemos ouvir perfeitamente a sua voz sem o impedimento do pecado. Quando os mortos ressuscitam, é um sinal de que um dia, com Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou, nós também venceremos a morte, ressuscitaremos com ele. E quando ele fala que aos pobres é pregado o evangelho, é porque isso não foi feito aos que tinham algum valor ou algum merecimento, mas a pessoas humildes, eu e você, que não tínhamos feito nada por receber isso. Os sinais de Jesus representam ou apontam para nós tanto o aspecto físico, ele se compadece de nós. Ele não olha para nós com discriminação pela doença ou pela pobreza. Ele se compadece de nós fisicamente, mas também nos aponta para uma verdade maior. Uma verdade maior. O Messias, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, um dia vai tirar de nós toda dor, todo sofrimento, toda lágrima. Viveremos perfeitos e santos com ele, porque seremos livres da opressão do pecado. O último versículo é: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Perceba, fomos alcançados pelo Senhor, fomos transformados numa nova criatura, caminhamos nessa terra, aguardando o dia da sua volta
Mas até lá, precisamos continuar firmes, não nos escandalizando, ou seja, não tendo em Jesus nenhum motivo de vergonha ou de ocultação. Nós não escandalizamos nele. Mas talvez você diga assim, mas as pressões do mundo nos levam nessa direção. Eu tenho que resistir? Temos que lutar, mas nós não somos capazes de resistir. Cristo nos manda caminhar firmes, sem escandalizarmos nele, sem que ele seja um motivo de vergonha para nós. Mas nosso coração é traiçoeiro. E quantas vezes queremos nos ocultar de quem de fato somos diante das pressões do mundo? A mensagem não é seja forte, você vai conseguir. A mensagem é reconheça que você é fraco, curve-se aos pés de Cristo, porque ele conseguiu. Ele é o Senhor que viveu uma vida justa nessa terra, morreu numa cruz, ressuscitou, e o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, habita em nós. Então reconheça, Senhor, eu não consigo, mas unido contigo, numa só criatura, num só corpo, eu peço que o Senhor me ajude e me fortaleça nessa caminhada. Que seja essa a nossa oração. Nos alegremos pelo que ele fez em nós, celebremos pela sua glória, pela sua vida, pelo que está por vir, que ele já nos antecipa e nos dá um gozo, um aperitivo nesses dias e que vivamos firmes na fé, não na nossa força, mas na força de Cristo Jesus que está em nós. Amém.